Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Não adianta nós ficarmos com o coração fechado. Deus se apresenta para nós, Ele bate e nós temos que abrir a porta. É essa a figura de linguagem. Eis que eu bato e cada fiel tem que abrir a porta. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, de 1º de fevereiro de 2022, terça-feira, quarta semana do tempo comum, é dia de Santa Veridiana. Santa Veridiana é a santa do dia. Deixa eu ver, eu não vou ter talvez hoje uma reflexão, mas eu vou tentar passar o melhor que eu tiver, né? Porque estou observando que eu não vou ter a reflexão. Gostaria de passar a reflexão, mas não estou encontrando, então eu vou deixar de passar neste dia a reflexão do texto, tá bom? Mas normalmente a gente sempre passa aqui a reflexão para que todos compreendam melhor o que estamos transmitindo, né? Então, o mês de fevereiro começando, e nós vamos também começar a transmitir. Liturgia, então, como eu já disse, do dia 1º de fevereiro de 2022. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Estamos na quarta semana do tempo comum. É o ano C, em que o foco principal é o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. A missa é a escolha, ofício do dia. A primeira leitura é a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículos do 9º ao 10º, 14b, 24 a 25, 30, até o versículo 3º do capítulo 19. Então, é uma leitura bem extensa, né? Mas vamos lá, então vamos à leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula, e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto que a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: trago-te, Senhor meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse:
Tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 85, versículos do 1º, 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º. Refrão 1º-A. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Repitamos. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Inclinai vosso ouvido ao Senhor, e respondei-me. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Inclinai vosso ouvido ao Senhor, e respondei-me. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Inclinai vosso ouvido ao Senhor, e respondei-me. Repitamos. Inclinai vosso ouvido ao Senhor, e respondei-me. Agora temos o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se, no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que se comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e, como estavam chorando e gritando, então
ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Portanto, essa história é muito bonita, né? Jesus ressuscita a filha de Jairo. Que bonito esse trecho do Evangelho, assim como tantos outros, né? Vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, edição pastoral da Paulus, alguma referência sobre esse texto. Marcos 5, de 21 a 43. Toda mulher menstruada ou sofrendo corrimento de sangue era considerada impura, conforme está no livro do Levítico, capítulo 15, versículos 19 e 25. E impuros ficavam também os que fossem tocados por ela. A fé em Jesus faz que essa mulher viole a lei e seja curada. A missão de Jesus é restaurar os homens na vida total. Não só libertá-los da doença, que os diminui e exclui do convívio social, mas também salvá-los da morte, que os exclui da vida antes do tempo. Então aqui tem uma reflexão apenas falando sobre a mulher que estava com esse corrimento de sangue no corpo. Mas tem também a ressurreição da filha de Jairo, né? Esse é um episódio também muito importante e que não é tratado aqui no livro da Bíblia Sagrada, edição pastoral da Paulus. Bem, mas nós vimos que Jesus demorou-se um pouco depois da chegada de Jairo para pedir que ele fosse à sua casa, que a menina estava doente. E parece que foi de propósito que Jesus demorou-se, porque ele queria fazer algo muito mais extraordinário: ressuscitar a menina. Foi isso que aconteceu, para a admiração de todos. Bem, agora nós temos o Santo do Dia. O Santo do Dia 1º de fevereiro é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem entrar nos meus endereços eletrônicos e usar à vontade para tentar salvar almas. É a nossa missão. Jesus disse: ide pelo mundo e evangelizai, que de graça recebestes, deem também de graça. Então nós temos que fazer isso. Colocar a palavra de Deus para que todos possam ouvir, meditar, converter-se, manter-se na fé, na perseverança. É o nosso comprometimento. Então acessem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Santo do dia 1º de fevereiro é Santa Veridiana, padroeira de Toscana, localização Itália. Veridiana nasceu em 1182 na Toscana, Itália, e viveu quase toda a vida enclausurada numa minúscula cela. Pertencente a uma família nobre e rica, os Attavanti, Veridiana levou uma vida
santa. Sua pessoa era tão querida que durante a vida recebeu a visita de Francisco de Assis. Veridiana sempre utilizou a fortuna familiar em favor dos pobres. Um dos prodígios atribuídos a ela mostra bem o tamanho da sua caridade. Consta que certa vez um de seus tios, muito rico, deixou a seus cuidados grande parte de seus bens, que eram as colheitas de suas terras. Mesmo sendo um período de carestia, o tio nem pensava nos pobres e vendeu a colheita toda. Mas, quando o comprador chegou para retirar a mercadoria, nada havia mais no celeiro. Veridiana tinha dado tudo aos pobres. O tio ficou furioso e ordenou a Veridiana que solucionasse o problema, já que fora a causadora dele. No dia seguinte, na hora marcada, as despensas estavam novamente cheias. Um sinal da presença de Deus na vida da jovem italiana. Veridiana, após uma peregrinação ao túmulo de Tiago de Compostela, decidiu-se pela vida religiosa e reclusa. Para que não se afastasse da cidade, seus amigos e parentes construíram então uma pequena cela próxima ao oratório de Santo Antônio, onde ela viveu 34 anos de penitência e solidão. A cela possuía uma única e mínima janela, onde ela assistia à missa e recebia suas raras visitas e refeições, também minúsculas, suficientes apenas para que não morresse de fome. Conta-se que sua santa morte, em 1º de fevereiro de 1242, foi anunciada pelo repicar dos sinos de Castelfiorentino, sem que ninguém os tivesse tocado. Reflexão. A vida de solidão e recolhimento marcaram o profundo amor que Veridiana ofereceu a Deus. Ao lado desta atitude de vida, está também o zelo pelos pobres e abandonados. Oração e ação, marcas essenciais da vida cristã. Oração, rezemos. Santa Veridiana, pedimos por vossa intercessão que Deus nos dê a graça de sermos humildes e praticarmos com ardor verdadeiros atos de caridade, engrandecendo o coração de Deus e ajudando o próximo. Amém. Santa Veridiana, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam os meus endereços na internet. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Significa vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. É o juízo final. Um dia Jesus vai voltar e vai acontecer o fim da história, a parousia, onde Jesus será o juiz universal, juiz da humanidade. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Infelizmente, há aqueles que irão para o inferno. Para que nós ganhemos o céu, peçamos perdão dos nossos pecados. Nós somos vermes neste mundo, somos pó, indignos servos. Temos que reconhecer, ser humildes para nos arrepender, nos reconciliar com Deus, pedir perdão. Perdão, Senhor, pelos meus pecados a cada átimo de segundo, pecados da omissão, do pensamento e dos atos. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna na sua vinda. Perdão, Senhor. Shalom, a paz.